E mais importante, que não está lá, como que você pode julgar ou condenar ou absolver alguém com base em um documento que não existe no processo? E esses vídeos, eles foram muito bem colocados aqui hoje, na pauta e passados, porque era para eles terem sido passados ontem na audiência e em mais uma atitude de cerceamento de defesa, foi proibido mostrar os vídeos. Ana Paula. Olha, esse comentário aí, estava no chat, né? Essas pessoas de esquerda, elas são tão tapadas que os vídeos estão sendo transmitidos e elas não conseguem ouvir e nem ver o que está sendo dito e já fazem um comentário em cima como esse aí, totalmente descabido, porque nós estamos mostrando os vídeos hoje que foram proibidos de serem mostrados na audiência. Ao contrário da acusação, que qualquer vídeo que quiser mostrar na audiência, eles vão passar. Então, se tiver algo que a acusação tentou mostrar na audiência e foi proibida pelo ilustre Alexandre de Moraes, nós também passaríamos. Assim como mostraríamos a minuta de golpe se ela fosse colocada no processo, porque ela não está lá. Nós estamos passando por um procedimento judicial nesse país baseado em um documento, um suposto documento, que não consta nos autos, que não tem assinatura de ninguém. E mais importante, que não está lá. Como que você pode julgar ou condenar ou absolver alguém com base em um documento que não existe no processo? E esses vídeos, eles foram muito bem colocados aqui hoje, na pauta e passados, porque era para eles terem sido passados ontem na audiência e em mais uma atitude de cerceamento de defesa, foi proibido mostrar os vídeos. E por que eles são importantes? Porque o fato de você ter dúvidas a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas não significa por si só que você quer dar um golpe no país. Ou então nós temos também que aditar aí a denúncia, colocar o Flávio Dino, o Carlos Lupe, porque eles também estão atentando contra a democracia já há anos, porque quando o Bonito perdeu lá no Maranhão, as urnas foram fraudadas. O Carlos Lupe alega com todas as letras que precisa do voto impresso, senão a fraude está garantida nas urnas eletrônicas. Não somos nós que estamos falando. Agora, ter dúvidas sobre um procedimento eleitoral, não é de hoje que isso é legítimo, não é por causa das urnas. Quando era voto de papel, em alguns momentos, houve no país e sempre haverá dúvida também da contagem daqueles votos. É por isso que tem fiscal, às eleições. Porque nós não somos. A sociedade brasileira, a sociedade humana, ela não é formada homogeneamente de pessoas super bem intencionadas. Nós sabemos que existem pessoas que, se tiverem oportunidade, fraudam sim o resultado eleitoral. Então, dúvidas é legítimo ter e é legítimo expressar, mas aqui no Brasil vai virar crime. Se você duvidar das urnas eletrônicas, virou crime. Já virou crime. Já virou crime. Eu, particularmente, continuo tendo as minhas dúvidas e a culpa não é minha. A culpa é da falta. A culpa é do TSE. Vamos dar o nome aos culpados. A culpa é do TSE. Ele que é o responsável. Se as urnas eletrônicas são tão seguras, está faltando didática ao TSE para mostrar isso de forma clara para a população. E é a obrigação dele fazer. Exatamente. É essa ausência, é essa omissão do TSE em mostrar para a população de forma clara e objetiva a segurança das urnas eletrônicas que levou mais da metade do país a duvidar sim do resultado das eleições por conta das urnas. Isso é responsabilidade do TSE. Se o pessoal não estiver entendendo, desenhe, se vira.
mas mostre para a população que realmente as urnas eletrônicas são tão seguras como vocês só ficam falando e proibindo as pessoas de duvidar daquilo que vocês falam. E veja, tem muita gente, muito e-mail que eu recebo, muita mensagem aqui, me chama no privado que eu te explico onde está a fraude. Eu vou ser sincero, Luiz Arthur Nogueira, eu não quero saber. Eu não quero porque eu não sou técnico, eu não tenho competência técnica. E vale lembrar que o Flávio Dino, que nunca voltou atrás nesses vídeos que fez, vai julgar o Bolsonaro por ter dito a mesma coisa que ele. Veja se uma coisa dessa é passível de compreensão. E outra coisa, o voto impresso aliado à urna eletrônica foi um projeto, como vimos, batalhado pelo próprio Jair Bolsonaro, enquanto representante do povo do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Esse projeto foi aprovado, foi vetado pela presidência e o parlamento brasileiro derrubou o veto. Aí depois vem o STF e diz que é inconstitucional a emenda constitucional, com base em quê? Com base numa presunção de culpa de alguém que vai fraudar o voto impresso para a conferência. A presunção de culpa no Brasil não pode existir. Então, portanto, o que a gente está vendo aqui é uma perseguição política. Por quê? Porque é seletiva. Porque um senhor de esquerda, o Flávio Dino, outro senhor de esquerda, o Carlos Lupe, não estão enredados aqui. Porque nada mudou de lá para cá. Nada mudou. A única coisa que mudou foi a LGPD, que obriga o TSE a fazer desenho, gibi, cartoon, para explicar ao povo da segurança da urna. Então eu não sei se ela é segura ou insegura, mas o TSE não cumpriu com a sua obrigação legal de demonstrar de maneira didática esta auditoria, a segurança dessas urnas, e outra também, não desce a ninguém o fato do STF ter impedido o Congresso, que não só aprovou, como derrubou o veto, a impressão aliada à urna eletrônica, e também que não deu um pio, Luiz Arthur Nogueira, quando o Maduro disse o seguinte: se vocês estão achando que as eleições aqui na Venezuela são fraudadas, vocês não imaginam como é no Brasil. Vale lembrar. Exatamente, muito bem lembrado. Pavinato, na terça-feira, quando o Bolsonaro estava depondo, eu fiquei me perguntando aqui por que o Flávio Dino não compareceu. Porque, na verdade, ele deveria ter sido questionado pelo Bolsonaro sobre o que ele disse em 2010 e 2012. Porque o Flávio Dino questionou as urnas eletrônicas. E acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer a pergunta para o Alexandre de Moraes. Ele mencionou o vídeo, que não foi apresentado, mas ele deveria ter perguntado ao Alexandre de Moraes: por que o senhor não questiona o Flávio Dino, que questionou as urnas? Só para ver qual seria a resposta do Alexandre de Moraes. Provavelmente ele seria bem grosso e diria que... ele não é obrigado a responder. Exatamente, nada. Diria que o senhor, como réu, não tem que ficar perguntando para o juiz, não importa, mas a pergunta tinha que ter sido feita. Bom, rapidamente, os vídeos comprovam que a esquerda já questionou diversas vezes as urnas eletrônicas. E o STF nunca fez nada. Portanto, como bem disse o Pavinato, o STF faz uma seleção sobre quem ele julga, sobre quem ele condena, sobre quem ele investiga. A direita sempre é alvo, a esquerda nunca. Segundo lugar, os vídeos comprovam que o Bolsonaro em nenhum momento estimulou violência, em nenhum momento estimulou quebra-quebra, em nenhum momento estimulou baderna. Ao contrário, ele pediu aos caminhoneiros para liberarem as estradas que estavam bloqueadas. Portanto, fica claro pelos vídeos que o Bolsonaro não teve participação nenhuma na baderna de 8 de janeiro. E, portanto, não há nenhum motivo para condená-lo por tentativa de golpe de coisa nenhuma. E vale lembrar também, Marcelo Bella, que o Flávio Dino disse o que disse sem respaldo nenhum, não demonstrou nada. O Carlos Lupe disse o que disse sem respaldo nenhum. O PSDB chegou a pedir um procedimento sem respaldo prévio nenhum. E o que o Bolsonaro disse aos embaixadores, ele tinha uma dúvida realmente legítima, que era o inquérito 1361 de 2018, que foi posto em sigilo, sem razão aparente, e que até o momento das eleições
Não foi descortinado o sigilo desse inquérito, que, ao contrário do que disse o Alexandre de Moraes, que esse inquérito não tinha nada a ver com urna eletrônica, eu mostrei aqui para a nossa audiência que sim, ele tratava dos códigos-fontes JEDI-UE, que significa JEDI urna eletrônica. Então, ele ainda por cima tinha uma dúvida não só razoável, como legítima para dizer o que ele disse. Vamos fazer uma linha do tempo, né, Pavinato? Em 2015, quando a presidente Dilma ela veta esta conquista do Congresso da urna eletrônica acompanhada com comprovante por escrito, ela veta exatamente por quê? Porque, primeiro, hoje a maioria dos partidos que apoiam o governo do PT, do presidente Lula, naquela época estavam apoiando a urna eletrônica com comprovante. Quando a gente pergunta quem é que utiliza a urna eletrônica no mundo hoje, pouquíssimos países. Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do Ocidente, ainda o voto é impresso, porque, como comentou bem a doutora Ana Paula, pode haver aí uma fiscalização, recontagem, quantas vezes for necessária. Ou seja, a dúvida ela é sempre legítima, ela sempre poderá ter questionamento. Agora, quando houve esse veto, ele houve por quê? Porque o sistema, o mesmo sistema que levou o presidente Lula à cadeia e depois o retirou, foi o mesmo sistema também que participou da eleição do Bolsonaro. Eu me recordo bem de uma entrevista do presidente Bolsonaro que disse que ele ficou até surpreso de ser eleito na época. Mas óbvio, né? Na época nós tínhamos aí uma recessão vindo para o Brasil e precisávamos mudar. Então o sistema foi lá e auxiliou nessa mudança. Eu me recordo bem, Pavinato, na última motociata que fizemos um dia antes do segundo turno em Belo Horizonte. Belo Horizonte, doutora Ana Paula, a senhora que é mineira, em Belo Horizonte. E nós estávamos lá e a gente estava seguindo aquela caminhonete onde estava o governador Zema, o Braga Neto, o presidente Lula e nós com as nossas motocicletas. O presidente Lula né? Não, né? Presidente Lula não, presidente Bolsonaro. O presidente Lula, se aparecesse lá... Só um adendo, tentei alugar uma moto naquela motociata para poder participar e não tinha moto em Belo Horizonte para alugar por causa da motociata. Pois é, foi uma dificuldade do volume de pessoas Exato, que aderiram ao movimento. Inclusive, na garupa eu levei o então senador Marcos Pontes, né, que já estava eleito em primeiro turno. E aí eu perguntei ao presidente Bolsonaro, em determinado momento da parada, eu falei, presidente, nós vencemos? E ele respondeu triste para mim, ele falou, eu estou preocupado com a segurança das informações da urna eletrônica. Ele, ali, naquele momento, ele mostrou a preocupação dele ali. Então, realmente, quando a gente pensa nisso, né, a gente vai analisando. Flávio Dino. Flávio Dino, considerado um dos piores governadores do estado do Maranhão. O senhor ministro Flávio Dino hoje, posso dizer ao senhor que ali não houve fraude, né? Nas urnas, pelo menos. Ali houve realmente uma constatação que o senhor não servia para o cargo. No que diz respeito ao Carlos Lupe, né? O Carlos Lupe ali estava jogando com o vento, né? Se perguntar para o Carlos Lupe hoje o que ele acha referente às urnas eletrônicas, é óbvio que ele vai apoiar o urna eletrônica, ele vai mudar, como ele mudou várias vezes já de posição. No que diz respeito ao código-fonte, as Forças Armadas solicitaram na época, também tiveram dúvida, e eu não vi nenhum, na época, ser questionado, né? Não vi ninguém ser respondido. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é uma jabuticaba, não existe isso nos outros países, né? TSE só existe aqui no Brasil com um orçamento gigante. Olha, pessoal, vou dizer um negócio para vocês, isso é tão desanimador, essa conversa que está chegando agora no que vem, novas eleições, falando novamente sobre esse assunto e na iminência prisão aí do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro e dos demais aliados dele, nós estamos chegando à conclusão seguinte, imagine o senhor está lá no bordel, e aí uma das prostitutas chega para o senhor com uma criança no colo e fala, esse filho é seu, o senhor não vai poder nem questionar mais o DNA. Não pode. Eu lembro que na época... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros.
Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é? E por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.